Senhor, que o Senhor possa falar através dele, Senhor. Usa-o, Pai, com toda a autoridade do alto, Pai. Que o nosso coração esteja pronto para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom estarmos aqui. É um dia diferente para nós, né? Mas glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é o poder da perseverança. Talvez para mim seja o tema mais difícil de se falar. Porque existe uma chance de nós confundirmos. E eu quero no começo aqui tentar explicar. Há umas 3 semanas eu tenho sido movido a falar sobre isso. Mas nessa semana me bateu uma dúvida. Será que eu falo sobre isso mesmo? Porque eu comecei a me ver uma pessoa que não é perseverante. E aí eu falei com a minha esposa, eu falei assim, será que eu falo sobre isso mesmo? Porque eu não estou me achando um cara perseverante. E é complicado você falar daquilo que você não vive. É difícil. E aí ela me disse algumas coisas, e aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre perseverança. E nas minhas buscas, nas minhas pesquisas, eu encontrei praticamente aquilo que ela me disse. Perseverante significa insistir, bater, ser constante, ter coragem, lutar, ser uma pessoa determinada. E o momento que nós precisamos ser perseverantes, principalmente, é quando nós estamos em guerra, em luta. Quando está tudo bem, você só precisa ser perseverante para você não deixar você começar a ser uma pessoa orgulhosa, começar a achar que você é a última bolacha ou biscoito, né, do pacote. Mas nisso você vai controlando, porque você tem o Senhor no seu coração. Mas e quando você está triste, você tem frustrações, você fica abatido. E talvez você possa confundir esse abatimento com você não é perseverante. E não é isso. Porque Paulo vai dizer, na sua segunda carta aos Coríntios, assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. E ele termina dizendo assim, abatidos. Nós ficamos abatidos, porém, nunca destruídos. E aí eu comecei a me enxergar perseverante. Porque eu fico abatido. Mas eu nunca sou destruído pelo poder que há no nome de Jesus. E existem momentos de tristeza, existem momentos de luto. Porque a Bíblia diz que existe um choro que pode durar uma noite. E talvez esse tempo, noite, não seja somente uma noite como nós conhecemos. Mas talvez essa noite seja dias, sejam semanas. Mas depois ele diz que a alegria chega. Esse choro vai cessar. E a alegria vai retornar. Salomão vai dizer que existe tempo para todas as coisas, inclusive para o choro, para ficar abatido, para ficar triste. E uma coisa que eu quero que você entenda nessa manhã é que você não pode querer pular esse momento.
Porque no momento do luto, no momento da tristeza, no momento do abatimento, se você quiser ficar fingindo que está tudo bem, e você não se resolver, você não vai dar o próximo passo. Isso aconteceu com Jesus. Jesus recebe a notícia de que João Batista foi morto. Sabe o que Jesus fez? Jesus se retirou. Uma das únicas vezes que Jesus disse: eu preciso ficar sozinho. Jesus não estava curando, Jesus não estava pregando, Jesus estava em seu momento de tristeza. Você pode ter o seu momento de tristeza. Você não pode viver nele. Você precisa sair dele, você precisa superar ele. E é só depois disso, depois que Jesus se resolve, que o texto vai continuar dizendo que Jesus saiu do barco e quando estava em terra, curou todos os enfermos. E ali fez aquilo que nós conhecemos como a primeira multiplicação dos pães. A palavra multiplicação dos pães não tem no original da Bíblia. O que a Bíblia diz é que Jesus repartiu. E aqui a gente volta na mensagem passada, né? O poder dos fundamentos. Jesus estava ensinando ali os discípulos a repartir. Então não é que Jesus de repente olhou para um pão e falou assim: agora tem 1000 pães aqui. Não foi isso que aconteceu. Jesus repartiu o pão e as pessoas foram comendo, e o pão não acabava. Nós já vivemos isso aqui. Teve vezes que achamos que a comida era pouco, e era mesmo, eram mais pessoas. E todo mundo comeu. E olha que tem uns que comem 3, 4 vezes. E deu para todo mundo. É o poder de repartir. Somente depois de Jesus se resolver, ele continuou a missão que ele tinha. Então, querido, entenda, você pode estar abatido. Você só não pode viver no abatimento. Você tem um tempo para se resolver. Então, depois de entender isso melhor, eu senti de continuar. Mas como eu disse que é uma mensagem difícil, antes da introdução, que agora essa aqui é a pré-introdução, eu queria te dar um alerta rápido. Porque às vezes ouvir uma palavra dessa de perseverança, você pode sair daqui entendendo que você pode e deve perseverar em tudo. E que você agora não pode desistir de nada. E não é isso que eu quero falar. Você pode desistir de algumas coisas. Porque talvez você esteja em uma guerra que não é sua. Talvez você tenha entrado em uma porta que não era para você entrar. Talvez você esteja insistindo em alguma coisa que o tempo já deu. E o Senhor está querendo te levar para outro lugar e você está insistindo ali. Ah, mas como que eu sei? Nós já falamos sobre isso. Intimidade com Deus. Se você tiver intimidade, se nós tivermos intimidade com Deus, nós teremos direção. Ah, mas tem coisas que Deus me deixa escolher? Tem. Aí ele diz que a paz seja o seu juiz. Essa semana nós ficamos meio assim, Aira, vai, não vai, aconteceu algumas coisas, e a gente começou a orar, fala, filha, nós vamos orar para você, para Deus te dar uma direção, para você sentir paz. Ela ligou um dia lá para ti chorando, achando que ia voltar para casa, eu já olhei passagem para ver se ia buscar ela, e ela iria numa outra vez, e a gente continuou orando. E aí ela ligou, sexta. Ontem, está viajando hoje, ontem ela ligou, dizendo, eu estou em paz. Que a paz seja o seu juiz. Uma dessas duas coisas, para dar um passo, você tem que ter. Direção ou paz. Se você não tem uma direção dada por Deus, e você não sente paz, não dê o passo.
há uma grande chance de você estar dando passo em uma direção errada, entrando numa porta errada. Mas nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Só que muitas vezes a gente está trocando o nosso tempo de intimidade com Deus e só ouvindo mensagens no YouTube. Eu ouvi essa semana uma frase do pastor Francis Chan. E ele disse assim, curto e grosso: pare de ouvir mensagens no YouTube. É claro que não. Se você for pegar o contexto e entender o que ele quis dizer, não é que você não pode, não deve. Mas ele quis dizer assim, pare de ficar buscando as soluções para os problemas da sua vida só em mensagem no YouTube. E vá buscar Deus. Vá ter intimidade com o Senhor. Não troque o seu tempo de intimidade com Deus, no seu quarto secreto, momento de leitura da palavra, de oração, por só ouvir mensagens do YouTube. Muitas vezes nós estamos querendo terceirizar a nossa busca por Deus. Eu sei que eu não sou um cara motivacional. Eu sei disso. Eu sou um cara que fala mais de cobranças. E olha que eu já tentei mudar isso. Eu já tentei ser mais motivacional. Mas em todos os lugares que eu passei, com o tempo as pessoas vão me conhecendo e falando assim, o Marcelo é duro. O Marcelo pega pesado. O Marcelo bate e não deixa marca. Eu não sei. Eu não sei ser motivacional. Eu não consigo olhar para a Bíblia e ver o quanto os apóstolos sofreram, foram martirizados. Todos os apóstolos, a não ser João, foram martirizados. Decapitados, crucificados, mortos por lança. E aí eu não consigo ver isso e vir aqui e te falar assim, olha, persevere e tudo vai dar certo aqui nesse mundo. Eu não consigo. Eu não consigo. Talvez depois de hoje o Mateus até vai me escalar menos vezes para pregar. Eu não consigo olhar para Estevão sendo apedrejado e morrer. E vir aqui e falar assim, 7 segredos para uma vida abundante aqui nessa terra. Cristãos ainda hoje estão morrendo por amar a Jesus Cristo. E talvez a gente não pense muito nisso, né? Porque isso não faz parte do nosso contexto. Mas isso está acontecendo hoje. As pessoas estão sendo mortas, estão sendo presas por se declararem por Jesus Cristo. Mas esses homens, eles tinham uma vista, uma pátria celestial, eles tinham em vista uma pátria celestial, algo muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo aqui. Paulo diz aos coríntios que se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós seremos as pessoas mais infelizes desse mundo. É claro que Deus nos ama. Eu não tô aqui, nossa, eu vim para a igreja hoje e a minha vida é de sofrimento. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Deus nos ama. E Ele tem prazer de nos abençoar e tem nos abençoado. Com certeza todos nós aqui temos testemunho do quanto Deus tem abençoado as nossas vidas. Ele diz que tem plano de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Eu não sou contra uma vida boa aqui nessa. Não me entenda mal, eu não sou contra. E até trabalho e busco para isso. E não tem problema. Não tem problema. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus está muito mais preocupado em te salvar do inferno do que te dar uma vida boa aqui nesse mundo passageiro. Dito isto, eu quero ir para a introdução.
Você tem o mapa aí? Eu quero pensar, baseado nisso tudo que eu falei, eu quero te apresentar José. Você já conhece José? José é bisneto de Abraão, que saiu de Ur. Aqui, ó. Abraão, seu pai, moravam aqui. Quando Deus chama eles para ir para um lugar, para uma terra prometida, prometeu que, através dele, ele faria uma nação, uma multidão, viria através de Abraão. Então Abraão sai de Ur dos caldeus, a Babilônia, e vai atrás de uma terra onde ele não sabia onde era, atrás de uma promessa. Então Abraão vai, mas ele tem um problema. A esposa de Abraão é estéril. E como é que um cara vai ser pai de multidão se a sua esposa é estéril? 25 anos depois, nasceu Isaac. Quero que você entenda aqui o percurso de Abraão. Abraão chega em Canaã. E aí ele tem Isaac depois de 25 anos. Pense, Abraão recebeu uma promessa. E depois de 25 anos, quanto tempo você consegue perseverar para alcançar uma promessa? Abraão ficou 25 anos, até nascer Isaac, o filho da promessa. Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. Isaac já tinha 40 anos. E aí Isaac se casa com Rebeca, que também é estéril. Olha que coisa. Deus promete, através da linhagem de um homem, que ele seria pai de multidão. Aí ele casa com uma estéril. 25 anos para ter um filho. Aí o filho dele casa com uma mulher que o pai mandou buscar, já com 40 anos. E aí a esposa é estéril também. 20 anos depois de casado, Rebeca fica grávida de gêmeos. Nasceu então Jacó e Esaú. Jacó era preferido da mãe, Esaú preferido do pai. E com isso nasceu ali uma disputa entre os dois. Esaú, vocês conhecem a história, vendeu, para Jacó o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Na hora de receber a bênção, Rebeca fez Jacó ficar ali meio parecido com Esaú. Jacó recebe a bênção, Esaú descobre e diz: olha, quando o pai morrer, eu vou te matar, cara. Aí a mãe fala assim: ó, Jacó, você tem que sair daqui. Aí Jacó já tinha 71 anos, solteiro. 71 anos. Há esperança para você, irmão. Há esperança. Você está solteiro? Há esperança. 71 anos, Jacó sai de casa. No caminho, Deus aparece a Jacó, faz promessas a Jacó. Jacó faz promessas para Deus. Quando Jacó acorda do sonho que ele tem, ele coloca o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus. Jacó vai para a casa do seu tio Labão, que era espertalhão, Muitos chamam Labão de Lobão. E aí ali, Jacó se apaixona por Raquel. E aí faz uma proposta com o tio, fala: eu quero casar com Raquel, mas eu não tenho dinheiro para o dote, Saiu corrido de casa. O que faz? Não, então você trabalha 7 anos, e aí eu te dou minha filha em casamento. Jacó trabalhou 7 anos. No dia lá de receber a esposa, Labão embebedou Jacó e introduziu ali no quarto
Lia. Quando Jacó acordou, ele estava casado com uma mulher errada. Aí ele vai até Labão e diz, olha, você me enganou. Aí ele diz, ó, aqui na nossa terra não é costume dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha, não. Não, mas e agora? Eu quero Raquel. Então faz o seguinte, deixa cumprir os dias aí da núpcia, 7 dias. Depois eu te entrego Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos. Então, Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel. Já faziam-se 20 anos que Jacó estava ali. A relação entre Jacó, o sogro, seus cunhados não estava boa. E ele decide então voltar para a terra dos seus pais. Raquel também era estéril. E novamente Deus faz um milagre. Quando Jacó tinha 91 anos, nasceu José, filho da sua amada. E então José se torna o filho predileto, o filho querido. Raquel fica grávida novamente, dá à luz a Benjamim, mas no parto ela morre. Quando José tinha 17 anos, seu pai Jacó mandava que José observasse os seus irmãos no campo. Ele meio que cuidava um pouco, mas sabia que os irmãos não gostavam de José. Porque José era um sonhador. Talvez influenciado pela sua mãe, que sonhava e sonhava e sonhava em ter filho. E conquistou, teve José. José é um sonhador. E aí eu quero ler alguns textos com você, não vai ser em seguida. O primeiro, Gênesis 37, 5 a 8. Eu vou ser rápido aqui, Vitória, para mim não avançar no tempo. Se der, você acompanha. Se não der, não tem problema. Gênesis 37, 5 a 8. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que os tinha dito. Os irmãos de José estão cuidando do rebanho, estão longe de casa, estão demorando. E aí Jacó fala assim, José, vai lá ver o que está acontecendo com seus irmãos. Eu não faria isso no lugar de Jacó. Eu sei que os outros filhos não gostam, né, de um filho, não manda ir buscar sozinho. Mas enfim, Jacó mandou. José não encontra os irmãos. Decide então voltar para casa, achar o caminho de casa, porque José se perde inclusive. Mas ele encontra um homem e diz, ó, você está procurando seus irmãos? Eles não estão mais aqui, eles foram para outro lugar. José vai atrás. Quando José chega e encontra os irmãos, eles tramam em matá-lo. Eles querem matá-lo. Aí Rubem diz assim, não, vamos jogar no poço. Aí Judá diz assim, não, vamos vender eles, sumir com ele. Aí está passando ali uma caravana, indo para o Egito, eles vendem José. José vai parar no Egito. Chegando no Egito, José é vendido novamente. Ele vai parar na casa de Potifar, que observou que tudo que José fazia prosperava. Porque José era um escravo, mas ele não se enxergava como um escravo. Mas pouco tempo depois, a mulher de Potifar começou a desejar José. Mas José foi resistindo e ficando longe. Procurava não ficar a sós com a mulher na casa. Ele tinha que entrar lá para fazer o seu serviço, mas ele evitava. Certa vez, essa mulher agarrou José. E José teve que correr. Correr, mas ela ficou com uma roupa dele em sua mão. Acusou José de ter tentado abusar dela. Aí Potifar manda prender José. Nessa época, José já estava com 28 anos. Eu quero que você entenda que às vezes a gente lê a Bíblia e parece que foi tudo muito rápido.
José já está há 11 anos nessa vida. Vendido como escravo, revendido como escravo. Agora está trabalhando para alguém. Agora ele está preso. 11 anos. Mas José tinha um sonho, ele tinha uma visão, ele tinha um propósito. O que eu quero que você entenda é que para alcançar os propósitos, nós precisamos perseverar. Aí José está preso. E aí 2 servos que Faraó tinha mandado para a prisão tiveram sonhos lá. E aí eles estão chateados, o rosto está caído. E José pergunta para ele, o que aconteceu? Eu vou correr, tá? Depois vocês podem ler Gênesis. E aí José interpreta o sonho dos 2. Um vai morrer, o outro vai viver. Um vai morrer, o outro vai voltar para o seu trabalho, vai voltar para a casa de Faraó. O copeiro vai voltar para casa. E aí quando ele está para sair da prisão, José fala assim, quando você estiver lá, diante de Faraó, lembra de mim. Porque eu estou aqui inocente, não fiz nada. Mas a Bíblia diz que aquele homem se esqueceu de José. Mais 2 anos, José ficou na prisão. Aí o Faraó tem um sonho. Aí o copeiro se lembra de José. Porque todos os sábios, os magos do Egito não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. E aí o copeiro diz, quando eu estava na prisão, eu tive um sonho, o outro rapaz também teve um sonho, e José interpretou tudo, e tudo o que ele disse aconteceu. Traz José. Aí Faraó conta o sonho para José, é aquele famoso sonho das 7 facas gordas, e 7 magras, as 7 espigas, as outras 7 espigas mirradas. Os 2 sonhos têm o mesmo significado, são 7 anos de prosperidade, mas logo após virão 7 anos de escassez. E a escassez chegou. Até que seus irmãos... Cadê o mapa? Sumiu? Até que os seus irmãos, morando em Canaã, tiveram que descer para ir no Egito, buscar comida, porque senão eles iam morrer de fome. Ninguém tinha comida, mas no Egito tinha comida, porque ao fazer a interpretação, Deus deu a interpretação a José, e Faraó o coloca como governante do Egito. O cara era um prisioneiro. E agora ele é governador da maior potência do mundo. Seus irmãos chegam lá. E aí o texto vai dizer em Gênesis 42, 6 a 7. José era o governador do Egito. E era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José não se deixou ser reconhecido pelos irmãos, mas ele tem uma estratégia. Ele quer trazer Benjamim, seu irmão, também por parte de mãe, para vê-lo. Depois de algumas idas e vindas, José se revela a seus irmãos. 45, 3 a 7. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhes. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e salvar-lhes a vida com grande livramento.
José manda buscar seus familiares, seu pai, e todos vão morar no Egito, e foram morar em Gozém. O faraó dá à família de José a melhor terra que tinha no Egito. Jacó já era idoso, abraça José no reencontro e diz: agora eu posso morrer. Jacó ainda viveu 17 anos no Egito e morreu com 147 anos. Após a morte de Jacó, seus filhos ficaram com medo, achando que José iria se vingar. Mas José já tinha entendido tudo o que tinha acontecido, o porquê que aquilo estava acontecendo. E quando nasce o segundo filho, ele coloca o nome de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José viveu 110 anos, viveu na prisão e no palácio. Foi escravo e governador, rejeitado e amado. Mas em tudo perseverou, resistiu e venceu. E eu quero agora então, rapidamente, ver 3 coisas que eu consigo tirar dessa história de José. Eu tentei contar aqui rapidamente. A primeira é: a perseverança tem o poder de nos fazer superar o dia mau. A perseverança tem o poder de nos fazer superar o dia mau. Hebreus 10, 32 diz assim, a 34. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. A perseverança tem o poder de nos levar a conquistar promessas que Deus nos fez. Muitas vezes nós ficamos achando que só por ter palavras, só por ter promessas, nós vamos conquistar. E não é assim. Deus tem o prazer de fazer se cumprir a sua palavra. Mas existe algo que precisa partir de nós. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ter desejo de alcançar essas promessas. Ter vontade. Se nós não tivermos o desejo, a vontade, tomar uma decisão de conquistar essas promessas, nós não vamos conquistar. A vida com Cristo é uma jornada sem volta. Um caminho onde nós nos movemos para frente. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. O apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É claro que nesse mundo terreno nós devemos conquistar. Nós precisamos perseverar para conquistar. José perseverou para conquistar. 13 anos. Desde quando José é vendido pelos seus irmãos, até ele se tornar governador. E às vezes nós lemos a Bíblia achando que foi muito rápido. Mas foram 13 anos. 13 anos em que ele teve que perseverar. Porque ele tinha um sonho. Havia uma promessa, uma palavra sobre a vida de José. Eu quero te dizer nessa manhã que existe uma palavra sobre a sua vida. Mas que você precisa perseverar para conquistar. As coisas não vão acontecer se você não se mover, se você não perseverar, se você não buscar
se você não for constante, porque muitas vezes nós somos muito bons em começar, mas péssimos em acabar. Quantos muitas vezes começam a ler a Bíblia e dizem, esse ano eu vou ler a Bíblia. Mas passam-se 3, 4 meses e você percebe que você está muito atrasado. Você estava seguindo ali a leitura diária. E de repente você vê que já é outubro e a sua leitura está em março. Irmãos, nós somos assim. Por isso que a palavra de hoje vem de encontro a todos nós. Nós precisamos ser perseverantes. A nossa principal perseverança deve ser em conquistar o quê? O chamado celestial. É naquele dia em que Jesus vai voltar para pegar a sua igreja e vai olhar para você e vai dizer assim, filho bendito, entra, 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 entra no gozo do teu Senhor. Alguns domingos atrás eu falei sobre o poder dos fundamentos, perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. É só assim que nós vamos conseguir alcançar a pátria celestial. Agora a pergunta, estamos vivendo assim? Ou como eu disse naquele dia, é cada um por si e Deus por todos? Segundo, a perseverança. Perseverança anda de mãos dadas com a fé. Hebreus 35, 39, continuando o texto que eu li acima. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. José foi rejeitado, vendido pelos seus irmãos. O José podia ter se tornado uma pessoa amargurada. José podia ter se sentado na sua vida difícil. O menino foi rejeitado pelos irmãos, vendido. Agora é um escravo, faz tudo direitinho. A mão do Senhor está ali ajudando, fazendo prosperar. De repente, a mulher do seu chefe agarra ele, acusa ele. Aí ele vai preso. Não é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, que você está fazendo a coisa errada. Porque muitas vezes a gente fica assim, né? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz? Por que está acontecendo isso? Querido, persevere. Persevere. E no momento certo, Deus vai te honrar. José já tinha deixado o passado no lugar dele. E muitas vezes a gente fica, vivendo esse saudosismo. Querendo só pensar lá atrás, lá atrás. Eu penso, quantos de nós talvez quando Faraó levanta José como governador, abaixo de Faraó, José que dava as cartas. Ele podia ter pego lá o desfile, apresentando José, ele podia ter batido lá na porta de Potifar. Falava, ei, lembra de mim? E podia ter ido lá e falado assim, olha, essa mulher aí mentiu. Vai para a cadeia. Você acreditou nela, vai para a cadeia também. Mas José não fez isso. José deixou o passado no lugar dele.
O problema de quando nós não deixamos o passado no lugar dele, nós não conseguimos viver o presente. O passado nos impede de viver o presente. O presente que Deus tem para mim e para você. Nosso alvo deve ser viver para Deus, salvar vidas. José tinha entendido mesmo que nesse mundo que o objetivo, o propósito que Deus tinha traçado para ele é que através dele pessoas seriam salvas. O propósito que Deus tem para nós, para a igreja é através de nós pessoas serão arrancadas do inferno para poder viver na maravilhosa luz, na graça, uma pátria celestial. Esse é o alvo da igreja. Em terceiro, a perseverança tem o poder de fazer com que seu opressor desista de você. Olha que fantástico. A sua perseverança tem o poder de fazer com que seu opressor ou seu inimigo desista de você. E para ilustrar isso, eu não tenho como não lembrar da história de Isaac. Isaac vai morar em Gerar, ali ele trabalha, ele planta. No mesmo ano em que ele planta, ele colhe 100 por 1. Ele fica rico em terra estrangeira. Só que o sucesso de Isaac cria uma inveja. E ali as pessoas de Gerar, onde Abimeleque reinava, começam a entulhar os poços de Isaac, que Abraão tinha cavado, seu pai. E aí eles entulham um poço. O que Isaac faz? O Isaac abre outro poço. Aí eles descobrem que o Isaac abre outro poço e que tinha água. O que eles fazem? Entulham o poço. Aí Isaac vai para outro lugar. E o Isaac acha água de novo. E aí eles começam a ver que Isaac não vai desistir. Que o Isaac vai perseverar. Fala assim, esse camarada, a gente vai lá, entulha o poço, ele cava outro. E tem água. Aonde o Isaac mandava cavar o poço, tinha água. Quando eu morava lá em São Paulo, capital, lá na Quebrada, tinha um vizinho que tinha um poço lá. E sempre acabava a água, e aí ficava aquela fila na frente do cara. E várias pessoas tentavam cavar poço. Parece fácil, mas não é fácil achar água. Não é só, vamos abrir um buraco aqui. Aqui na Flórida, assim, se você cavar rapidão, você acha. Você vai achar água. Mas lá não. Então você tinha que contratar uma pessoa, e às vezes a pessoa cavava 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros, e não achava água. Mas o fato é que onde Isaac cavava, tinha água. Por quê? Porque Deus estava com Isaac. Mas e se Isaac não colocasse a mão ali e cavasse? A água ia brotar sozinha? Não. Isaac estava trabalhando e Deus estava abençoando. Aí sabe o que eles fazem com Isaac? Eles dizem assim: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. A perseverança de Isaac fez o inimigo desistir de perseguir ele. A sua perseverança tem o poder de fazer com que o seu perseguidor desista de você. Pensou que legal?
pessoa te persegue, aí ela chega para você e fala assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais te perseguir. Porque você não desiste. Eu não aguento mais ficar te perseguindo, porque você está sempre sorrindo. Você consegue ir para a igreja domingo e glorificar a Deus, mesmo sendo um perseguido. Eu quero concluir, não sei se vai tocar alguma coisa ou não. Não, hoje eu não escolhi música. Eu tinha passado umas músicas para o Mateus, mas ele não gostou. Era um pagode, mas ele não gostou. E aí eu deixei ele escolher hoje. Mas eu quero concluir te lembrando do início da vida de Moisés. Vocês lembram o que chamou a atenção de Moisés no início do seu chamado? Quem lembra? A sarça queimando? É isso? Hã? Quem concorda? Quem concorda, levanta a mão. Querido, a sarça queimando no deserto era uma coisa normal. Sabe o que não era normal? É quando no cair da noite o sereno vinha, caía sobre a sarça e o fogo não acabava. Quando Moisés vê que a sarça não se acaba, o fogo não se acaba, ele fala assim: eu preciso ir lá ver o que está acontecendo. Porque não é a sarça queimar que chama a atenção de Moisés. O que chama a atenção de Moisés é que o fogo não se acabava. Perseverar é isso. O mundo está olhando para você e as pessoas estão tentando te derrubar, estão tentando acabar com você. Você tem problemas na família, você tem problema no casamento, você tem problema com o filho, você tem problema no trabalho, mas você não para de queimar. Você não deixa de queimar. Porque você persevera, você continua firme, porque você acredita e sabe que você tem uma missão. Perseverar, irmãos, não é continuar trabalhando, não é só isso. Presta atenção no que eu estou dizendo. Perseverar não é continuar trabalhando, é continuar crendo em uma palavra. É continuar crendo em uma palavra. E quando você crê nessa palavra, aí você trabalha. Porque se você só trabalhar sem ter uma palavra, você vai ficar cansado. E você vai desistir. Você não vai perseverar. Mas se você trabalhar em cima de uma palavra de Deus para a sua vida, você vai perseverar. Cansaço não é desculpa para nos parar. Ah, mas eu posso ficar cansado? Pode ficar cansado, mas não pode viver cansado. O cansaço não pode te parar. Eu fico pensando na vida de Noé. Noé recebe uma missão. Qual a missão de Noé? Construir uma arca. Um barco gigante. Mas para quê? Nunca choveu. Nunca ouvimos falar de chuva. Para que isso? Mas Noé está trabalhando em cima de uma palavra. Eu fico imaginando os filhos de Noé. 25 anos trabalhando ali. Não tem ferramenta elétrica, não. E Noé trabalhando, e seus filhos trabalhando, e as pessoas passando,
e caçoando de Noé e seus filhos. Eu fico imaginando hoje, pessoa trabalhando. E aí passa lá, vamos assistir um futebol, vamos jogar um basquete, vamos viver a vida. E os filhos de Noé olhando aquilo e falando assim, cara, meu pai deve estar louco. Eu preciso levar meu pai num psicólogo, ou talvez num psiquiatra. Nós já estamos trabalhando aqui há 25 anos, e ele falou que ainda tem mais uns 75. Mas Noé trabalhava em cima de uma palavra, por isso ele não se cansou. E ele foi até o final. Noé perseverou. E eu quero te dizer nessa manhã, você vai perseverar. Se você trabalhar em cima de uma palavra. Ah, mas eu não tenho uma palavra ainda. Então, persevere para ter essa palavra. E depois, persevere para viver sobre esta palavra. O nosso Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele ama cada um de nós. E Ele ama tanto que Ele está disposto a fazer qualquer coisa para que eu e você tenhamos uma vida eterna. Mesmo que Ele tenha que te fazer passar alguns perrengues aqui nesse mundo, Ele não vai te abandonar. Mas como eu disse, Ele está mais preocupado em nos levar para o céu do que nos fazer viver aqui 80, máximo 90 anos, uma vida legal aqui nessa terra. Eu quero te incentivar nessa manhã a perseverar na missão que Deus tem para você. Ah, eu não sei qual é a minha missão ainda. Então busque saber. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Porque se você não tiver um propósito, uma missão, você vai se cansar. Mas se você tiver uma missão, você vai fazer igual José. 13 anos perambulando, preso, escravo, rejeitado, humilhado, abandonado, mas vivendo sobre uma palavra. Deus tem uma palavra para você, em nome de Jesus. Eu sei que sempre estás comigo. Vamos colocar em pé, irmãos. Senhor, também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Essa mensagem ela é muito profunda porque José ele tinha uma promessa. José ele tinha sonhos de Deus na vida dele. Ele sabia que ele tinha, ele sabia que ele podia confiar. E como foi pregado, ele não desistiu. E às vezes a maior dificuldade que a gente tem é de esperar no Senhor e de confiar plenamente que Ele está no controle de todas as coisas. Quero convidar você nesse momento, se você quiser vir aqui à frente, se tem situações na sua vida que você tem tido dificuldade de confiar, de entregar plenamente, se você tem encontrado dificuldade de
de esperar no Senhor. Talvez você já chegou no momento e falou: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, José pode ter falado em algum momento: Senhor, eu não aguento mais estar nessa prisão. Quando o Senhor vai me tirar daqui? Quando os meus sonhos vão começar a se concretizar? Quando a tua palavra vai começar a acontecer, a se realizar? Se você quer hoje entregar tudo nas mãos do Senhor, você vem aqui à frente, a gente vai estar orando, a gente vai estar declarando sobre a sua vida, e você vai declarar que todas as coisas que têm acontecido cooperam para o bem daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não tenha medo, vem aqui à frente, deixa Ele tomar a tua causa. Eu sei que sempre estás comigo. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. A minha vida, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Declara isso. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito.
Aleluia. Senhor, quero fazer mais uma oração aqui. Eu sei como é difícil às vezes a gente entregar realmente tudo nas mãos do Senhor. Mas esses homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, José, eles conseguiram entregar ao Senhor. Abraão entregou ao Senhor a sua esterilidade, né? Falou: Senhor, chegou o momento, com 100 anos, para que o Senhor começasse a cumprir a promessa. E todos esses homens de Deus, eles em algum momento entregaram o medo, entregaram o orgulho, entregaram a dificuldade, colocaram diante do Senhor. E eu quero orar nesse momento para que o Senhor nos fortaleça, nos permita entregar e colocar nas mãos dele todas as coisas. Senhor, eu quero apresentar minha vida, a vida dos meus irmãos aqui diante de ti, Senhor. Tudo aquilo que tem sido difícil para, Senhor, abrir mão, Senhor, para entregar, para lançar nos teus pés, Senhor. Que o Senhor nos mova hoje, Senhor. Que o Senhor Senhor, amoleça o nosso coração, Senhor. Que o Senhor trabalhe, encontre lugar, Senhor, para trabalhar no nosso interior. Trabalhar em nós, Senhor. Para que, Senhor, nosso coração esteja preparado para entregar tudo, Senhor. A nossa mente, o nosso coração, Pai. Confiar plenamente que o Senhor cuida de todas as coisas. Que nada saiu do controle das tuas mãos, Pai. Continue falando, agindo, Senhor. Operando na vida de cada um aqui, Pai. Poderosamente, Senhor. Que essa palavra continue gerando frutos, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, nos leva em paz e segurança. Guarda a vida de cada um. Guarda cada família, cada criança, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre esse alimento. Que a gente possa ter um tempo precioso de comunhão e uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Semana que vem estarei